O que era para ser apenas um jantar tranquilo se transformou em um dos momentos mais polêmicos da semana. Jair Bolsonaro foi rejeitado em um restaurante badalado e, como era de se esperar, a grande mídia correu para espalhar a narrativa de que ele estava isolado e que o povo finalmente teria acordado. Mas será que foi isso mesmo? Ou será que estamos diante de mais uma armação para tentar desmoralizar aquele que segue sendo a maior oposição ao sistema? O episódio rapidamente virou assunto nacional e os adversários de Bolsonaro não perderam tempo em usá-lo como munição contra ele. Mas o que ninguém esperava era a reação do próprio ex-presidente. O que Bolsonaro fez a seguir chocou a todos e desmoronou completamente a narrativa que estavam tentando impor. Neste vídeo, você vai ver como esse jantar se transformou em um verdadeiro campo de batalha político, como a mídia tentou distorcer os fatos, e mais importante, como Bolsonaro virou o jogo e expôs mais uma vez as mentiras daqueles que querem calá-lo. Prepare-se, porque o que aconteceu depois desse jantar vai te deixar sem palavras. O estúdio estava lotado. O público aguardava ansiosamente enquanto as câmeras se ajustavam para captar cada detalhe. No centro do palco, Jair Bolsonaro permanecia, sereno observando seu oponente, um ex-ministro progressista, que vinha se destacando como um dos principais críticos do ex-presidente. A provocação estava prestes a começar. O mediador lança a primeira pergunta com um tom carregado de ironia. Bolsonaro, depois do episódio no restaurante à mídia, e até alguns de seus antigos apoiadores, disseram que isso foi um sinal claro de rejeição popular. Você acredita mesmo que esse jantar não foi um reflexo da mudança de opinião do povo brasileiro sobre sua figura? A plateia reage com murmúrios. Alguns riem esperando a resposta. Bolsonaro se inclina levemente para a frente e responde com calma. É curioso como a mídia sempre tenta transformar qualquer situação num sinal de rejeição. No mesmo dia em que esse episódio aconteceu, centenas de pessoas me pararam nas ruas, me abraçaram e tiraram fotos. Mas isso, claro, vocês não mostram. O oponente sorri de canto e intervém. Ah, Bolsonaro, sempre essa desculpa de que a mídia te persegue. Mas vamos falar a verdade. Você não foi expulso de um restaurante qualquer. Você foi rejeitado em um lugar onde supostamente haveria muitas pessoas que antes te apoiavam. O que isso diz sobre a sua popularidade? Bolsonaro cruza os braços e responde sem hesitar. Diz muito mais sobre a estratégia de quem quer me calar do que sobre minha popularidade. Esse restaurante foi escolhido a dedo. Foi um teatro armado. Não é coincidência que a grande mídia tenha dado destaque instantâneo para o ocorrido como se fosse algo espontâneo. Mas me diga, por que não mostram os milhares de brasileiros que me recebem com entusiasmo em aeroportos, nas ruas, nos eventos? Porque a verdade incomoda. A plateia explode em aplausos. O adversário revira os olhos e tenta retomar o controle da narrativa. Então, segundo você, tudo isso foi armado? Você está dizendo que as pessoas que te rejeitaram foram pagas. Bolsonaro sorri e balança a cabeça. Não preciso dizer nada. Os fatos falam por si. Já vimos essa estratégia antes, quando convém a mídia ignora manifestações massivas de apoio, mas quando um grupo pequeno e orquestrado faz um protesto, isso vira manchete nacional. É sempre a mesma tática. O mediador percebe que a discussão está pegando fogo e decide esquentar ainda mais. Falando em táticas de manipulação, Bolsonaro tem um livro que todo mundo está comentando. O nome dele é Manual do Patriota Cristão. Dizem que ele revela segredos obscuros sobre a esquerda, o Lula, e até sobre as grandes mídias. Você acredita mesmo nessas coisas? Ou será que isso é apenas mais uma teoria da conspiração da direita? A plateia reage imediatamente. Alguns riem, outros murmuram e a tensão aumenta. Bolsonaro mantém a postura firme. Esse livro está incomodando justamente porque ele mostra aquilo que todos tentam esconder. Ele escancara como a esquerda controla o que as pessoas podem ou não dizer, revela como a grande mídia manipula as notícias e até como tentam afastar a fé cristã das casas dos brasileiros. Esse manual não é apenas um livro de opinião, é um material completo, feito por especialistas sobre a realidade que estamos vivendo no Brasil. O auditório fica em silêncio por um instante.
O adversário esboça um sorriso sarcástico. Interessante. Mas você acha mesmo que esse livro está sendo censurado? Ou será que as pessoas simplesmente não querem consumir mais esse tipo de material? Bolsonaro não titubeia. Saiu uma notícia recentemente de que a esquerda está tentando censurar esse manual. E por que será que eles estão com tanto medo dessas informações serem divulgadas? Não é mesmo? Se eles estão com medo, é porque é verdade. Eles têm que entender que não adianta tentar censurar. As pessoas estão cansadas de não serem, respeitadas de serem manipuladas pela mídia e da corrupção que está afundando esse país. E é por isso que o povo está acordando. Muitos canais no YouTube têm feito um ótimo trabalho de tornar esse livro acessível, colocando no primeiro comentário fixado de cada vídeo, para que as pessoas consigam baixá-lo antes que seja censurado. Portanto, se você vir um canal no YouTube que esteja disponibilizando esse material, procure o link no primeiro comentário fixado e baixe o seu exemplar antes que seja tarde. A reação do público é instantânea. Aplausos e gritos de apoio ecoam pelo estúdio. O adversário sente o golpe, mas tenta esconder. O mediador percebe que a temperatura do debate subiu e tenta amenizar. Bom, Bolsonaro, polêmicas à parte, o fato é que esse episódio no restaurante gerou um grande debate sobre sua imagem e influência. Mas a pergunta que fica é: isso foi um caso isolado ou um reflexo do que vem por aí? Bolsonaro respira fundo e responde com um tom afiado. Isso foi um episódio isolado dentro de uma estratégia contínua. Eles tentam criar a narrativa de que o Brasil me rejeita, mas o que acontece na realidade é justamente o oposto. O povo está cada vez mais consciente, cada vez mais atento às manipulações. E por isso, não importa o que eles façam, a verdade sempre vem à tona. A plateia aplaude mais uma vez. O adversário tenta esconder a frustração, mas o debate está apenas começando. O clima no estúdio estava cada vez mais tenso. Bolsonaro havia desmontado os primeiros ataques com precisão, mas seu oponente não estava disposto a recuar. O mediador, percebendo que precisava jogar mais lenha na fogueira, lança uma nova provocação. Bolsonaro, você diz que a grande mídia distorce os fatos, mas os números mostram algo diferente. Pesquisas recentes indicam que sua popularidade está em queda. Não seria esse episódio no restaurante apenas um reflexo do que os brasileiros realmente pensam sobre você? A plateia reage com um misto de murmúrios e risadas. Bolsonaro se ajeita na cadeira e encara o mediador com firmeza. Já é interessante você falar de pesquisas. São as mesmas pesquisas que diziam que eu perderia as eleições de 2018 no primeiro turno. As mesmas que apontavam Lula vencendo com folga. O problema dessas pesquisas é que elas são feitas sob encomenda, financiadas pelos mesmos grupos que controlam a narrativa midiática. Quer saber a pesquisa real? Vá às ruas e veja com seus próprios olhos. O auditório explode em aplausos. O adversário tenta se recuperar rapidamente. Então você está dizendo que as pesquisas são todas manipuladas, todas elas sem exceção. Bolsonaro sorri, percebendo a armadilha na pergunta. Eu estou dizendo que pesquisas podem ser direcionadas. Se você só entrevista pessoas de determinados grupos, é óbvio que o resultado será o que você quer. Mas quando eu ando nas ruas, nos aeroportos, nos eventos, o apoio que vejo é algo que nenhuma pesquisa consegue esconder. O adversário balança a cabeça, claramente irritado. Bom, então me explique o seguinte. Se você tem tanto apoio popular, por que vemos cada vez mais episódios de rejeição como esse do restaurante? Não seria porque as pessoas estão finalmente percebendo os danos que o seu governo causou ao Brasil? A provocação gera um burburinho na plateia. Bolsonaro respira fundo e responde com calma. A esquerda tem um talento especial para reescrever a história. Durante meu governo, enfrentamos a maior pandemia do século, salvamos milhões de empregos com o auxílio emergencial, reduzimos impostos e fortalecemos as Forças Armadas. Mas o que a mídia faz? Ignora tudo isso e foca em narrativas fabricadas. O adversário não esconde sua frustração. Bolsonaro, então, você está dizendo que não cometeu erros no governo, você não se arrepende de nada. O silêncio toma conta do estúdio. O público aguarda a resposta com atenção.
Bolsonaro respira fundo antes de falar. Erros. É claro que houve desafios, ninguém governa um país como o Brasil sem enfrentar dificuldades. Mas sabe qual foi meu maior erro? Confiar que a imprensa trataria a verdade com seriedade. Achei que o jornalismo honraria seu papel de informar, mas vi que ele se tornou um instrumento de militância. A plateia explode em aplausos. O adversário engole seco. O mediador percebe que o debate está se inclinando a favor de Bolsonaro e decide partir para um ataque mais direto. Bolsonaro, voltando ao episódio do restaurante, você acha justo dizer que houve uma armação contra você? Não poderia ter sido simplesmente um grupo de pessoas insatisfeitas exercendo seu direito de protesto. Bolsonaro sorri de canto, já esperando esse argumento. Claro que poderiam protestar. Assim como eu tenho o direito de sair para jantar sem ser alvo de um espetáculo armado para gerar manchete. Mas o curioso é que sempre que esse tipo de coisa acontece, a grande mídia já tem tudo pronto. Câmeras narrativas, edições feitas no mesmo dia. Quando o povo se manifesta contra o atual governo, as imagens somem, os jornalistas mudam de assunto. Estranho, não? O adversário tenta interromper, mas Bolsonaro continua. Não se trata de um simples protesto, trata-se de uma estratégia. A esquerda precisa convencer a população de que meu tempo acabou porque eles sabem que o povo está acordando. Mas o povo não é bobo. Cada ataque que fazem contra mim só reforça a verdade. A resposta gera aplausos ensurdecedores. O adversário olha para o mediador buscando uma saída. Mas antes que possam reagir, Bolsonaro crava sua última fala desta parte do debate. Eles tentam censurar livros, tentam censurar opiniões, tentam até me impedir de comer em paz. Mas sabem o que não conseguem apagar a verdade. E por mais que tentem a verdade, sempre vem à tona. O auditório se levanta em um aplauso estrondoso. O adversário força um sorriso, mas está claro que perdeu essa rodada. Mas o embate ainda não acabou. A tensão no estúdio era palpável. Bolsonaro já havia desmontado diversas narrativas, mas seu adversário não estava disposto a se dar por vencido. O mediador, percebendo que precisava intensificar a discussão, decide partir para um ataque mais direto. Bolsonaro, você fala muito sobre manipulação da mídia, mas não podemos ignorar os fatos. Seu governo enfrentou diversas crises e agora vemos uma rejeição crescente nas ruas. Você realmente acredita que todo esse descontentamento é fabricado? A provocação gera um burburinho na plateia. Bolsonaro se ajeita na cadeira e encara seu oponente com firmeza antes de responder. Vamos aos fatos. O que aconteceu no restaurante não foi uma reação espontânea do povo. Foi uma cena montada cuidadosamente planejada para alimentar uma narrativa de que estou isolado ou rejeitado. Mas se fosse verdade, por que quando eu ando nas ruas sou recebido por multidões? Por que em qualquer aeroporto onde passo, as pessoas me esperam para tirar fotos e me aplaudem? O povo sabe o que está acontecendo. Mas vocês insistem em mentir. O adversário não recua. Então você está dizendo que qualquer crítica a você é automaticamente falsa, que não existe um único brasileiro que possa ter se decepcionado com sua gestão. Bolsonaro sorri e balança a cabeça. Claro que existem críticas legítimas. Sempre existirão. Mas o que estamos vendo não é crítica. É uma campanha coordenada. Querem pintar um Brasil que não existe. Querem que o povo acredite que estou acabado, que minha influência política desapareceu. Mas a realidade é bem diferente. A plateia explode em aplausos. O mediador, sentindo que precisa pressionar mais, decide recorrer a um argumento clássico. Bolsonaro, você diz que sua popularidade está intacta, mas os números da última eleição mostram que o Brasil escolheu outro caminho. O que você tem a dizer sobre isso? O auditório fica em silêncio esperando a resposta. Bolsonaro mantém a calma. A democracia é isso, aceitar os resultados. Mas me diga, se a vitória foi tão esmagadora, por que tantos esforços para me silenciar? Por que tanta pressa em criar leis para impedir minha volta? Por que o medo de me deixar falar livremente? A resposta é simples. Eles sabem que o povo não está do lado deles. O adversário solta uma risada irônica e decide partir para uma última tentativa.
Bolsonaro, você fala muito em liberdade de expressão, mas o seu governo também teve seus momentos de tensão com a mídia. Você realmente acredita que foi um defensor da liberdade de imprensa? O silêncio no estúdio aumenta. Bolsonaro sabe que essa é uma pergunta estratégica. Ele se inclina para frente e responde com firmeza. Defendi sim. Mas liberdade de imprensa não é liberdade para mentir, para difamar, para manipular. A mídia deveria ser um pilar da democracia, mas o que vemos hoje são grandes conglomerados servindo a interesses políticos. Quando um jornalista faz perguntas legítimas, eu respeito. Mas quando usam mentiras para atacar e desinformar, eu rebato. O adversário tenta interromper, mas Bolsonaro continua. E eu vou além se houvesse liberdade de expressão de verdade, porque tentam censurar um livro que apenas expõe os fatos. O Manual do Patriota Cristão está sendo atacado não porque mente, mas porque diz a verdade que muitos querem esconder. A esquerda tem pavor de que as pessoas descubram o que está por trás de seus discursos bonitos. E esse livro é apenas um exemplo de como eles tentam calar qualquer voz que não siga sua cartilha. O auditório reage imediatamente. Alguns aplaudem, outros trocam olhares tensos. O adversário engole seco e tenta rebater. Bolsonaro, sinceramente, esse livro é apenas mais uma teoria da conspiração da direita. Bolsonaro se recosta na cadeira e sorri. É mesmo. Então, por que tanta pressa em bani-lo? Se fosse uma teoria da conspiração inofensiva, ninguém daria atenção. Mas eles estão desesperados para impedir que as pessoas leiam. Isso diz tudo. O mediador percebe que o adversário está sem saída e tenta mudar de assunto. Bom Bolsonaro, independentemente das polêmicas, o fato é que esse episódio no restaurante gerou um grande debate sobre sua influência e sobre o que podemos esperar do futuro. O que você acha que esse episódio representa? Bolsonaro ajeita o paletó e responde com um tom afiado. Representa uma coisa: medo. Eles sabem que eu não fui derrotado. Eles sabem que o povo continua comigo. E por isso, precisam recorrer a essas jogadas sujas. Mas isso não vai funcionar. O Brasil está acordando. A plateia explode em aplausos novamente. O adversário força um sorriso, mas está claro que perdeu essa rodada. A tensão no estúdio atingia seu ápice. O adversário de Bolsonaro já havia tentado de tudo, usou pesquisas, distorceu fatos e até tentou virar a narrativa para desmoralizá-lo. Mas Bolsonaro havia rebatido cada ataque com precisão cirúrgica. O mediador, vendo que seu convidado estava perdendo terreno, decide jogar sua última cartada. Bolsonaro, se tudo o que você diz é verdade, por que tantas investigações foram abertas contra você e sua família? Se não há nada de errado, por que a justiça continua te cercando? A pergunta provoca um burburinho intenso no auditório. Alguns na plateia se entreolham, outros esperam ansiosamente pela resposta. Bolsonaro, porém, mantém a calma. Ele sabia que essa pergunta viria. Ele se inclina levemente para frente e dispara. Engraçado você perguntar isso. Eu poderia devolver a pergunta: por que só há investigações contra mim? Por que não há investigações contra outros políticos, contra a corrupção que assolou esse país por anos? Vou te dar a resposta: porque eu sou um alvo. Desde o dia em que entrei na política, sabiam que eu não faria parte do esquema. Eu não me vendi, não me curvei. E é por isso que tentam me destruir. O adversário se ajeita na cadeira, tentando encontrar um ponto de contra-ataque. Então, você está dizendo que tudo isso não passa de perseguição política. Bolsonaro faz um gesto afirmativo com a cabeça. Exatamente. O sistema não perdoa quem foge do controle. Quem ousa governar para o povo e não para os poderosos se torna uma ameaça. E essa perseguição não é contra mim. É contra o Brasil, contra todos que acreditam em liberdade, em valores, em soberania. O público explode em aplausos. O adversário força um sorriso, claramente incomodado com a resposta. O mediador tenta intervir. Mas Bolsonaro, investigações não surgem do nada. Você acha que tudo isso foi fabricado? Bolsonaro mantém sua postura firme. Eu não acho. Eu tenho certeza. Quando se tem um sistema aparelhado, tudo pode ser criado. Querem impedir minha volta. Querem convencer o povo de que eu sou um criminoso. Mas o povo já percebeu o que está acontecendo. O povo não é burro. O auditório reage com entusiasmo.
O adversário, agora visivelmente desconfortável, decide tentar uma última cartada. Bolsonaro, você fala sobre manipulação e perseguição, mas vamos ser francos, seu governo foi marcado por crises, desentendimentos e polêmicas. Como espera convencer o povo de que ainda merece apoio? O silêncio no estúdio é absoluto. Bolsonaro ajeita o microfone, respira fundo e responde com um olhar direto. Meu governo foi marcado por algo que vocês odeiam admitir verdade. Eu nunca prometi um paraíso. Eu prometi lutar. E lutei. Contra o sistema, contra a corrupção, contra tudo que tentava sufocar a liberdade do povo. Meu erro foi confiar que, mesmo com todas as divergências, haveria um mínimo de honestidade no debate político. Mas não há. O adversário se inclina para a frente tentando reagir. Então você está dizendo que não errou em nada. Bolsonaro balança a cabeça lentamente. Erros acontecem em qualquer governo. Mas a pergunta certa não é essa. A pergunta que você deveria fazer é onde estaríamos agora se eu não tivesse sido presidente? A resposta é simples. O Brasil estaria ainda pior. Mas isso ninguém quer admitir. A plateia explode novamente em aplausos. O adversário engole seco. O mediador olha para as câmeras e vê que o embate está chegando ao seu momento decisivo. Bolsonaro, para encerrar, se você tivesse a chance de falar diretamente ao povo brasileiro agora, o que diria? Bolsonaro olha para a câmera e responde sem hesitar. Eu diria o que sempre disse: lutem, não se deixem enganar. O Brasil pertence ao povo e não a meia dúzia de burocratas que querem decidir o que você pode ou não pensar. A verdade sempre aparece, e nós estamos apenas começando. O auditório se levanta em aplausos ensurdecedores. O adversário baixa o olhar. O debate estava decidido. Mas a repercussão seria ainda maior. O embate havia terminado, mas seus efeitos estavam apenas começando. A cena final mostrava Bolsonaro recebendo uma ovação de pé da plateia, enquanto seu adversário permanecia calado, sem argumentos para rebater. O mediador, sem alternativa, encerrou o programa com um sorriso forçado, tentando manter o controle da situação. Mas o verdadeiro impacto começou assim que o programa foi ao ar. Minutos após a transmissão, o nome de Jair Bolsonaro se tornou o assunto mais comentado da internet. Hashtags como Bolsonaro humilha a grande mídia, mentiu e Brasil acordou dominaram o Twitter, enquanto trechos do debate viralizam no WhatsApp e no Telegram. Perfis conservadores comemoravam a vitória de Bolsonaro, destacando sua firmeza diante dos ataques e como ele expôs mais uma vez a hipocrisia da grande mídia. Bolsonaro simplesmente desmontou cada mentira ao vivo. Foi histórico. Ele não só venceu o debate, ele destruiu a narrativa deles. A mídia tentou armar uma cilada, mas quem caiu foram eles. Já os veículos de comunicação ligados à esquerda entraram em desespero. Manchetes tendenciosas tentavam distorcer os fatos. Bolsonaro aposta em discurso agressivo para se defender. Jornal tradicional. Ex-presidente usa táticas populistas para escapar de questionamentos. Portal progressista. Mesmo pressionado, Bolsonaro se recusa a admitir erros. Rede de TV nacional. Mas não adiantava. O público já havia visto a verdade com seus próprios olhos. Enquanto isso, a repercussão crescia nos programas de opinião e podcasts conservadores. Especialistas analisavam cada trecho do debate, destacando como Bolsonaro havia conseguido se manter calmo e direto, enquanto seu adversário se enrolava em contradições. Em grupos de apoiadores, um novo movimento começava a se formar: a disseminação do Manual do Patriota Cristão, o livro que Bolsonaro mencionou durante o debate. Centenas de pessoas começaram a compartilhar links para o material que passou a ser baixado em massa. Estão tentando censurar, então vamos espalhar ainda mais. Se a esquerda tem medo desse livro, é porque ele diz a verdade. O efeito foi imediato. A mídia começou a pressionar plataformas para remover o livro da internet, mas quanto mais tentavam bani-lo, mais ele se espalhava. Era tarde demais. Horas depois, Bolsonaro usou suas redes sociais para comentar a repercussão do debate. Em um vídeo curto, direto e sem edições, ele olhou para a câmera e disse: "Eles tentaram me derrubar de todas as formas, mas quem decide o futuro do Brasil não são eles, é o povo.
O vídeo alcançou milhões de visualizações em poucas horas. Os comentários eram unânimes. Bolsonaro sempre à frente. A esquerda nunca aprende. Tentaram desmoralizá-lo e perderam feio. O Brasil já escolheu seu líder. O debate havia terminado, mas a guerra de narrativas estava longe de acabar. E Bolsonaro já havia deixado claro ele ainda estava no jogo. O que começou como uma tentativa de desmoralizar Bolsonaro acabou se tornando mais um exemplo do desespero daqueles que tentam apagar sua influência. A mídia pode tentar distorcer os fatos, podem criar narrativas, podem até fabricar pesquisas, mas a verdade sempre aparece. E a verdade é que Bolsonaro continua sendo uma das vozes mais fortes da política nacional. A internet explodiu com a repercussão do debate e o público mostrou mais uma vez que não aceita mais ser enganado. Se esse episódio serviu para alguma coisa, foi para provar que o sistema ainda teme Bolsonaro e que ele continua incomodando os poderosos. Mas e você, o que acha de tudo isso? Essa rejeição foi espontânea ou armação? Será que a mídia ainda consegue enganar o povo ou essa tentativa já nasceu fracassada? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas vejam a verdade. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!